Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula e nós chegamos à lição de número 5 da nossa revista Êxodo e Levíticos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa. Lembrando que, paralelamente, estamos também estudando essa revista aqui, Gênesis, e a lição de número 4 já está disponível aqui no canal, falando sobre Caim e Abel. Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E, mais uma vez, eu quero pedir, se você é novo aqui, ou se você já nos acompanha há um tempo, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e também compartilhe esses vídeos com os seus amigos, tá? Quando você se inscrever no canal, toca nesse sino aqui para você ativar as notificações. Assim, toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado e vai poder assistir, tá bom? A todos que já nos acompanham e que já estão inscritos, muito obrigado pela sua inscrição e por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Vamos falar sobre a lição de número 5 e eu queria falar um pouco sobre a dinâmica da nossa aula. Na escola bíblica, na igreja, nós temos 1 hora de tempo para poder discutir, abrir espaço para perguntas e se aprofundar nos tópicos. Aqui não temos todo esse tempo, então eu faço de forma bem resumida, mais objetiva, para que a aula caiba em meia hora, tá? Para você ter apenas um panorama de toda a aula. Você que ministra aula na escola bíblica, você assistindo às nossas aulas aqui, você já vai ter um panorama da lição inteira para você poder se aprofundar e estudar mais sobre os pontos que você tem dificuldade. Fora isso, está aberto aqui nos comentários também para você perguntar, deixar comentários, sugestões, críticas. Fique à vontade para poder comentar e a gente agradece por todos que estão aqui nos acompanhando e que dão esse feedback, a respeito das nossas aulas. Tem gente de Manaus, tem gente de Minas Gerais, tem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem gente que eu nem imaginava de lugares que nos acompanham e que estão aqui comentando também. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, tá? Inclusive os nossos irmãos aqui de Belém mesmo, Para quem não sabe, eu sou daqui de Belém do Pará, da Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, tá? A Igreja do Centenário. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Lição de número 12, a Páscoa. Lição de número 5, no capítulo 12. Vamos falar sobre a Páscoa e o textuário diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso de número 13. A verdade prática diz assim: a Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e obra de Cristo. E a nossa leitura bíblica é o capítulo 12, do verso 1 até o verso 17. A versão que eu leio é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e as vísceras não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Amém. Até aqui a nossa leitura, no verso de número 17. A nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro é a instituição da Páscoa, o segundo, o Cordeiro Pascal, e o terceiro, os ensinamentos, tá? Então, para quem não sabe como surgiu a Páscoa, né? A Páscoa não tem nada a ver com coelho e nem chocolate. Hoje, nesta lição, nós vamos saber exatamente como surgiu a Páscoa e o que ela significa, correto? Beleza, primeiro tópico, a instituição da Páscoa. E o primeiro ponto é um novo começo. Baseado no verso 2 do capítulo 12, diz assim: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Páscoa inaugura um novo calendário para Israel. Desde então, eles convivem com 2 calendários, um civil e outro religioso. A Páscoa significa o começo da nação. Ela nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada de um novo destino. Até aqui a nossa leitura no comentário. Então, a Páscoa para os judeus, né? Essa aqui é a instituição da Páscoa, o começo, o início, onde ela foi inaugurada, né? Instaurada ali, instituída. E ela significa exatamente isso, uma nova vida, um novo começo. Por quê? Porque o povo passou ali no Egito aprisionado 430 anos e agora está sendo liberto, né? Através de Moisés. Deus usa Moisés para que o povo fosse liberto. E a Páscoa foi uma celebração comemorando, já celebrando a saída do Egito. A Páscoa significa passagem, né? Nós vamos ver mais adiante o significado da palavra, mas ela representa isso, essa libertação do povo para uma nova jornada. E aqui o segundo ponto, o tempo e o modo de Deus, baseado no verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
A Páscoa representa a saída de Israel do Egito e a sua adoção como nação de Yahvé. A aliança entre Deus e Abraão alcança toda a nação de Israel e passa a ser o eixo ao redor do qual o Antigo Testamento gira. Por que Deus escolheu Israel e os tirou do Egito? A melhor resposta é também a mais sucinta, porque ele quis. Deus intencional e soberanamente decidiu escolher Israel para ser o seu povo, através desse povo trazer o Messias. Então aqui Deus ele separa para si um povo, né? Desde ali Abraão, Deus já vem guardando a sua descendência e agora a descendência de Abraão que entra no Egito 400 anos depois já se tornou uma grande nação tão numerosa e chegou o momento de Deus tirar esse povo da escravidão e o trazê-lo para a terra que ele prometeu a Abraão, tá? Então, esse é o modo de Deus agir, né? Ele quis fazer assim e ele é soberano para fazer do jeito que ele bem pretende. E o ponto 3 é os elementos da Páscoa, baseado no verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas o comerão. Deus mesmo estabeleceu como a Páscoa deveria ser celebrada. Era uma refeição composta de 3 elementos essenciais: o cordeiro assado, os pães ázimos e as ervas amargas. Em Êxodo capítulo 12 temos a expressão comer 18 vezes. É muito comum nas escrituras essa relação entre adoração e alimentação. As duas coisas são muito associadas, especialmente no Antigo Testamento. Então aqui nesse ponto nós vamos ver os elementos de celebração da Páscoa. O primeiro é o cordeiro, né? O segundo são os pães sem fermento e o terceiro elemento são as ervas amargas. Aqui o comentarista vai dar significados, né? O que nós temos de base é que, de fato, o cordeiro ele representa Cristo, que foi crucificado por nós, né? Um cordeiro sem defeito e sem mácula. Deveria ser macho e tinha que ter 1 ano de idade. E aqui também o outro segundo elemento são os pães, que a exigência de Deus é que eles sejam sem fermentos, né? Sem a massa estar levedada, tufada ali. É aquele pão compacto, né? Sem fermento. E o outro ponto são as ervas amargas. Também isso compõe os elementos da Páscoa. E aí uns vão dizer que o pão sem fermento significa que ele é verdadeiro e não levedado como algo falso, né? Outros vão dizer que as ervas amargas simbolizam aqui o período de amargura, de escravidão que o povo passou no Egito, né? Mas não temos aí base bíblica para isso. Mas o que nós temos de analogia é apenas o cordeiro sendo a figura de Cristo. Aqui nós encerramos o primeiro tópico e vamos para o segundo tópico, o cordeiro pascal. E o primeiro ponto é sem defeito, como a gente já até comentou, né? Baseado no verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O animal tinha que ser sem falhas, uma referência a Cristo. A palavra hebraica significa perfeito, inteiro, sem deficiência, sem mancha. Ela normalmente é traduzida como sem defeito, a palavra que eles usam aqui no idioma hebraico, nas descrições dos sacrifícios oferecidos a Deus pelos israelitas. Então isso aqui é clássico e básico, né? Se nós vamos oferecer a Deus um sacrifício, esse precisa ser perfeito, precisa ser o melhor que há, né? Sem defeito, sem doença, sem nenhuma deficiência e que ele tenha 1 ano de idade. Aqui o outro ponto é o sangue nas portas, baseado no verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Páscoa significa passar por cima ou passar sobre. Eles
deveriam aspergir sangue sobre as portas, tanto em cima como dos lados. A casa onde não houvesse sangue estaria à mercê do destruidor. Somente a casa marcada com sangue estaria protegida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9, 22. Então, um outro aspecto aqui do sacrifício do cordeiro, que seria assado ali para celebrar a Páscoa, é que eles deveriam separar um pouco do sangue do animal e passar ali nas laterais dos umbrais da porta e também na parte de cima. Isso serviria de sinal. A casa em que foi celebrada a Páscoa, o sangue deveria ser passado na porta ali como sinal para que ali não houvesse a morte, visto que naquela noite Deus iria castigar o Egito com a morte dos primogênitos, né? Tanto de animais como das próprias pessoas. E o ponto 3 aqui é o símbolo de Cristo, baseado no verso de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa judaica era uma profecia factual que se cumpriu em Cristo. Houve profecias verbais, profecias simbólicas e factuais no Antigo Testamento. O cordeiro ou o cabrito precisava ser macho. Esse detalhe não pode passar desapercebido, porque simbolizava aquele que na plenitude do tempo viria como segundo Adão. O novo Adão viria e, diferente do primeiro, traria a vida e não a morte. Então, aqui um ponto que nós devemos destacar a respeito da Páscoa é que a Páscoa simboliza, como nós já falamos, a nova vida, né? E todo aquele que celebra a Páscoa, ela é também um memorial. Ela faz parte da comunhão com Deus, da aliança ali, aquele ritual de comunhão com Deus. Então, todo aquele que celebra a Páscoa, ele tem comunhão com Deus. E a prova da comunhão é o sangue na porta. E o sangue na porta é um sinal para que aquela casa, aquela família, aquelas pessoas ali que celebraram a Páscoa, elas estejam de fato protegidas contra o anjo da morte que naquela noite iria passar, né? E isso nos alcança hoje, né? Não celebramos a Páscoa dessa forma, mas ela é também um sinal, um símbolo para nós hoje. Ela simboliza a morte de Cristo por nós na cruz. E espiritualmente, sobre nós, há o sangue de Jesus, né? O sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele nos livra da morte eterna, né? Nos trazendo, então, a salvação. Por isso que todo aquele que está em Cristo tem comunhão com Deus e o sangue de Jesus está sobre ele como um sinal de proteção. Aqui nós encerramos o segundo tópico e vamos para o último, os ensinamentos. Quais ensinamentos a Páscoa traz para a nossa vida? E o primeiro ponto aqui é salvação da família, baseado no verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa tinha um caráter coletivo e familiar, era para ser celebrada em família, ninguém deveria fazê-lo sozinho. Isso trazia e traz implicações diretas para a necessidade de diligência por parte dos pais. Nenhum primogênito poderia estar fora de casa naquela noite. Então, desde os tempos antigos aqui, o nosso Deus já preservava, né, a família, e exatamente a Páscoa ela é uma celebração familiar
de forma coletiva, em casa. O cordeiro deveria ser comido por todos os membros da casa. E se fosse muito para uma família, que eles deveriam então se juntar com um vizinho mais próximo, juntar as famílias ali e juntos comer a Páscoa, tá? Um ensinamento, poderíamos ressaltar outros, mas um dos ensinamentos aqui principais é preservar a família. Naquela noite, todas as famílias deveriam estar nas suas casas ali, guardadas e protegidas, tá? Segundo ponto aqui é um memorial, baseado no verso 14. Ó. Este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Todos nós temos a tendência de esquecermos as coisas, inclusive importantes. Sabendo disso, Deus estabeleceu um memorial para que Israel nunca esquecesse da sua saída do Egito. O êxodo não foi um evento qualquer e não podia cair no esquecimento. Israel não poderia nunca esquecer a miserável vida de escravidão e opressão do Egito, inclusive depois de entrar na posse da terra e desfrutarem de bênçãos sem medidas, deveriam continuar celebrando a Páscoa. Então aqui Deus estabelece que a Páscoa seja um memorial anual. Todos os anos os israelitas, né, o povo de Israel e atualmente nós também os cristãos, anualmente celebramos a Páscoa com o seu devido significado original, que é a libertação da nossa vida de escravidão e pecado, no caso dos israelitas, né? A libertação do Egito e, no nosso caso, dos cristãos, a libertação do mundo, né? De uma vida de pecado. E assim como o povo de Israel foi liberto e alcançou a terra prometida, nós também fomos libertos e estamos por alcançar a nossa terra prometida também, né? Que será na eternidade com o nosso Deus. Por isso, todos os anos devemos celebrar a Páscoa e nos lembrar da vida de pecados que tínhamos e que Deus foi bom e misericordioso e nos libertou disso, nos dando uma nova vida. Esse é o segundo ensino. E o terceiro é obediência e fé, baseado no verso de número 11, diz assim, ó, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O juízo de Deus estava chegando sobre o pecado e a única forma de proteção seria obedecer às instruções conforme Deus dissera a Moisés. Não é por méritos, não é por obras, é pela fé. Se não crescem, não fariam, e se não fizessem, pereceriam. Então aqui um aspecto muito importante a respeito da Páscoa que o povo de Israel teve foi a obediência e a fé. Obediência e a fé. Eles ouviram as instruções, né, e fizeram exatamente o que Moisés havia ordenado, tendo ali em vista que aquilo era um mandamento, né? Uma ordenança direta do próprio Deus. Então, pela fé, eles obedeceram e como resultado, né, recompensa ali pela sua obediência, eles tiveram vida, tiveram ali êxito, sucesso naquilo que Deus propôs que faria e, consequentemente, eles foram libertos e saíram ali do Egito com todas as riquezas que eles poderiam carregar. Então Deus ele cumpre a sua parte, a sua palavra, e nós devemos cumprir a nossa parte também. A nós cabe obedecer e acreditar, e Deus ele faz o que ele disse que faria, né? Fez isso lá atrás, no Egito, castigando aquele povo, né? Matando todos os primogênitos por eles terem maltratado a nação de Deus. E uma coisa muito interessante aqui é que
a nação de Israel, ela não se voltou contra o Egito, né? As pessoas não se voltaram contra os egípcios, né? Para os maltratar. Eles deixaram que Deus cuidasse daquilo. E muitas vezes, nós como cristãos, né, queremos nos voltar contra os ímpios, fazê-los pagar por qualquer ofensa que eles nos causam ou coisa parecida. A Bíblia nos orienta que nós devemos entregar nas mãos de Deus, né? Deus, ele é o justo juiz e ele dará a cada um segundo as suas obras. Então não cabe a nós querer exercer a vingança, né? Deus, ele se encarrega disso. Nos cabe apenas, então, obedecer e acreditar que Deus, ele é poderoso para nos guardar, nos abençoar e também nos libertar. Amém? Aqui vamos para a aplicação pessoal. Vivamos como verdadeiros filhos de Deus, considerando que somos herdeiros de uma melhor e maior aliança no sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Comenta aqui embaixo então se você tem alguma dúvida, se ficou algo que você não entendeu. E agora nós vamos para o questionário da nossa lição, tá bom? Você vai responder aqui embaixo. Primeira pergunta: quais os 3 elementos essenciais que faziam parte da Páscoa? E a segunda pergunta é: por que o cordeiro deveria ser macho e sem defeitos? E a terceira pergunta é: qual o significado da palavra Páscoa? Beleza? Comenta aqui embaixo e deixe a resposta. Aqui encerramos a nossa lição. Mais uma vez eu quero te pedir, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino das notificações e deixe seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos ali no Facebook, no WhatsApp, tá? Deus abençoe e até a próxima aula.